वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयत्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जानस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्
adharmasilasya sudukhitasya anugrahayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, those who are actually following Bhaktivinoda Dhara, aqueles que estão realmente seguindo Bhaktivinoda Dhara, that they can become sahajiya. Eles nunca se tornarão sahajias, eles nunca vão trapacear em relação ao próprio nível espiritual ou tentar passar por atalhos ou ouvir sobre tópicos elevados demais em relação ao nível em que eles estão. Aqueles que realmente seguem esse Bhaktivinoda Dhara, esse fluxo da devoção pura, eles nunca vão trapacear no caminho. Então, esse Bhaktivinoda Dhara e Rupanuga Dhara são as mesmas coisas. O caminho, o fluxo do conhecimento que é pronunciado por Rupa Goswami é este mesmo Bhaktivinoda Dhara, essa Bhakti perfeita. Então, quando nós encontramos algum erro filosófico, ou quando alguém insulta os Vaishnavas, ou se desvia minimamente do Shuddha Guru Parampara, do Parampara mais puro, é nosso dever protestar contra estas deviações, disse Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Nós temos que protestar. Se nós não protestamos, nós perdemos nossa Bhakti. Se nós não dissermos nada quando nós estamos vendo que o Guru Varga está sendo desrespeitado e os seus ensinamentos também, nós temos que, é o nosso dever, dar uma resposta à altura. Isso também é Bhakti. Se eu não responder à altura àqueles que estão ofendendo os Vaishnavas ou manipulando a filosofia para o gosto do público, então eu posso perder minha Bhakti. Por quê? Pois depende da nossa relação com o Guru e com os Vaishnavas. Se você não consegue sentir que você tem uma relação eterna, uma relação divina com o Guru e com os Vaishnavas, então neste caso não existe objeção. Você não precisa defender nada, objetar nada. E o que você vai dizer? Você pode dizer, eu sou um grande Vaishnava. Por que eu preciso objetar contra isso, contra aquilo? Eu sou tão puro. Senão vão dizer que eu estou criticando, é melhor que eu fique quieto. Eu sei que não está certo. Eu sei que naquele livro, tal acharya insultou o Guru Varga, aquilo e assim o assado. Mas eu não vou falar nada, porque eu quero que o público me reconheça como um grande Vaishnava. Por que eu deveria falar? Mas esse não é o Siddhanta de Srila Bhaktivinoda Thakur, nem o Siddhanta de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, ou do Siddhanta de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ou de Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Não é o Siddhanta de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e não é o Siddhanta de Bhakti Vigyana Bharati Maharaj. As pessoas às vezes querem representar os ensinamentos de Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, empurrando esse ensinamento para determinadas posições. Mas ele era muito linear em suas explicações. Uma vez Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você não pode pedir para um Vaishnava que ele sirva outro Vaishnava. Maharaj vai explicar isso agora. Isso é algo muito delicado e secreto e precisa ser bem compreendido. As pessoas não querem falar sobre esses tipos de ensinamento que Bhaktisiddhanta trouxe, pois as pessoas se sentiriam forçadas em segui-los, então eles pulam esses pontos.
Então, para entender, vamos entender. Uma logomarca foi proposta para Gaudiya Mata. Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha uma ideia em relação a essa logomarca e alguém quis mudar esse logo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta observou então que trouxeram outras imagens. Eles fizeram um desenho de um companheiro eterno de Krishna que estava servindo um outro companheiro de Krishna. Então, pelo seu ponto de vista, você não pode desenhar algo assim. É ofensivo colocar, por exemplo, num desenho, um Vaishnava servindo outro Vaishnava. O discípulo, sim, deve servir. Mas um grandioso Vaishnava, você quer obrigá-lo a servir algum outro Vaishnava? Isso você não pode fazer. Isso é uma decisão dele. Não somos nós que vamos colocar os Vaishnavas numa linha devocional. Isso depende da posição individual deles. Então, se você vai sentir alguma dor diante desses erros, isso significa que você tem uma relação profunda com os Vaishnavas. Se você não tem relação profunda, você não está nem aí se um Vaishnava é insultado ou não, ou se a filosofia está sendo apropriadamente anunciada ou não. As pessoas não querem defender esses pontos porque elas não são próximas aos Vaishnavas e porque elas querem aparecer para o público como grandes devotos. Então elas têm medo de dizer isso está errado, porque elas podem ser identificadas como críticas. Mas existe uma diferença muito grande entre a crítica e o protesto, ou seja, entre defender a filosofia e criticar de maneira grosseira e indevida. As pessoas não sabem essa diferença. É por isso que Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj Paramahamsa Gurudeva deu a Shamdas Babaji Maharaj grande inspiração. Ele dizia, por favor, publique esses textos. Ele dizia para Shamdas Babaji Maharaj. Eu estou no Vyasa Asana. Veja, este é o dever de um acharya. O Senhor Supremo coloca o acharya naquela posição para que ele defenda a filosofia. E Gurudeva Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, Om Vishnupada, costumava dizer que uma coisa é a crítica, outra coisa é apontar para discrepâncias. A crítica significa apontar um problema que não existe. Ou seja, a pessoa vai falar por conta de uma secreta inveja. Isso é a crítica. Ela inveja alguma perfeição de um Vaishnava, não consegue enxergar isso e fala mal dele. Nós temos que entender esse ponto. Muitas vezes, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: todas as atividades imperfeitas, a filosofia imperfeita dos assim chamados Vaishnavas devem ser trazidas a público e você deve falar delas. Este é o Siddhanta apropriado. Você deve mostrar o que está imperfeito e mostrar o que está perfeito. Se você ler o Harmonist, Sajantashane, essas publicações que Bhaktisiddhanta realizava, você vai ver que lá está cheio de textos no qual ele defende a filosofia, no qual ele protesta contra imperfeições. Em nome da Gaudiya Mata. Há pessoas que estavam fora da Gaudiya, que escreviam. E naquela época o nosso Guru Varga era muito atento e ele ficava sabendo dessas publicações. E Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj recebia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada a ordem de escrever e corrigir e protestar contra essas
imperfeições filosóficas que eram publicadas naquela época. Muito frequentemente, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: se você se rende 100% aos pés de lótus do Senhor Supremo, somente neste caso é possível para você protestar, dizer a verdade absoluta diante das pessoas, de maneira perfeita. Caso contrário, se você não estiver totalmente rendido, se você não for sincero, você vai esconder alguma coisa, você vai pensar, vão me dar uma guirlanda se eu for mais diplomático. Mas eu não espero guirlanda de vocês, diz Shambhava. A única coisa que eu espero é que vocês sigam o nosso Guru Varga, os Vaishnavas mais elevados. Isso é o meu pedido a vocês, diz Shandas Babaji Maharaj. Então, Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj costumava dizer: se alguém vai falar de maneira imperfeita, desnecessariamente, se for algo que não é a verdade, então isso sim é uma crítica. Como, por exemplo, alguém que reclama contra Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, alguns de seus irmãos espirituais, eu não quero apontá-los. Ele distribuiu essa informação de que Parama Gurudeva não estava realmente conectado com a Gaudiya Mata, que ele não era um devoto puro. Isso é algo imperfeito, não deve ser feito. Alguém disse que Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, por conta da sua inveja, ele vai falar mal de mim. Alguém disse isso. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, que era honrado pelo próprio Guru, por Bhaktisiddhanta Prabhupada, pelo próprio Gauranga Mahaprabhu. Ele era honrado por Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Como é possível que alguém fale dessa maneira? A pessoa que disse isso foi servida totalmente por Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele foi o único que lhe serviu. Como que você pode falar dessa maneira? Você estava doente com uma doença quase incurável e ele foi responsável por ter lhe curado. Mas esse é o feitiço de Maya. É a misericórdia de Mahamaya. Se nós vamos comer a prashada de Mahamaya, nós vamos falar dessa maneira, de maneira ofensiva e criticar os Vaishnavas a quem devemos tudo. Mahamaya pode nos dar misericórdia, entre aspas, e me inspirar a falar dessa maneira ou de outra maneira, para me glorificar, para que eu possa receber fama. E isso é um grande problema. Então, a crítica é algo muito perigoso. A crítica é perigosa, mas o protesto não é. Se nós vamos defender a filosofia, esse é o nosso dever. Quando um Vaishnava vai protestar contra um Siddhanta imperfeito, alguém escreveu algo imperfeito, alguém tem um comportamento imperfeito, ele não vai falar ou escrever por conta de alguma inveja, não, nunca. Ele só vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então não cai na categoria de crítica. Aquilo é Bhakti. Mas uma coisa muito importante. Se uma alma condicionada, disfarçada de grande Vaishnava, vai desafiar alguém, vai desafiar um grande Vaishnava, isso não pode ser aceitado. Uma alma condicionada que vai desafiar um Vaishnava é uma ofensa. Se alguém, nós podemos perceber se a pessoa está num nível condicionado ou não, através do seu Siddhanta. Talvez o mundo inteiro bata palma, mas nós percebemos que faltam coisas na sua filosofia. Na sua opinião, ele pode ser uma personalidade muito elevada, mas se ele protesta contra Sridhar Goswami Maharaj, contra Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, isso é muito ofensivo, ele não deveria ter falado dessa maneira.
Você vai cair se você seguir esta opinião, esta crítica. Então depende em qual posição você está. Somente os Vaishnavas puros, podem protestar. Não é que você vai memorizar algum pouco de Shastra e vai protestar contra o Guru Varga. Algumas vezes o nosso Guru Varga, alguns sannyasis que são conhecidos como grandes Vaishnavas escrevem coisas que não estão em linha com o nosso Siddhanta, porque há alguma interrupção, alguma falha na relação com o nosso Guru Varga. Mas se você está totalmente alinhado, não há nenhum erro. É muito importante que o puro Vaishnava nos proteja desses diferentes perigos que acontecem na nossa vida. Nós não temos outra alternativa. Nós não podemos entrar em contato com o Senhor Supremo nesta condição. Somente o Guru e o Vaishnava podem orar para o Senhor Supremo para que eles considerem o nosso caso. Nós temos que passar pelo intermédio do Vaishnava puro. Ontem nós falamos sobre a diferença entre ficar irritado e sentir o mana transcendental, a ira transcendental de Radharani por Krishna. São duas coisas opostas. Nós vamos voltar nesse tópico, um tópico de glorificar Bhaktivedanta Bharati Maharaj depois desse ponto. Ele era extremamente neutro em relação ao nosso Guru Varga. Talvez alguém possa protestar contra ele. Mas eu nunca encontrei, nem meu Guru jamais mencionou ter encontrado algum erro no comportamento de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Se você culpá-lo, eu diria, ele poderia ter arranjado milhares de templos e ter feito milhares de discípulos, mas ele não fez isso. Até os últimos anos da sua idade, ele se manteve como um servo. No final de sua vida, ele foi levado a essa posição pelas circunstâncias, mas por humildade. Então nós vamos falar sobre como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ou como Param Gurudeva Bhakti Deita Madha Goswami Maharaj, ou Sridhar Maharaj, eles tinham muito orgulho do comportamento de um devoto, de um Gaudiya Vaishnava como Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Eu não estou falando uma historinha. Eu também tinha orgulho do comportamento dele. Eu nunca disse em lugar nenhum, apesar de Bhaktivedanta Bharati Maharaj Gurudeva ser um Shiksha discípulo, ter tomado instruções do mesmo Guru de Shyamdas Babaji Maharaj, que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Srila Shyamdas Babaji Maharaj está dizendo que ele nunca considerou Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj como seu irmão espiritual. Ele sempre o considerou como um Guru. E desde a sua mais tenra idade, Shyamdas Babaji Maharaj entrou em contato com Gurudeva, com Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, e esse era o seu tesouro. On the basis of which I can dare to sit in front of you in Vyasasana. E é na base desse meu amor por Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj que eu me sento na Vyasasana. Então, na presença de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj e pela ordem de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, de todos os grandes Vaishnavas que chamam Das Babaji Maharaj, é que ele se senta na Vyasasana porque ele recebeu esta ordem direta deles. O Harikatha de Shyamdas Babaji Maharaj, o que ele escreve, na verdade, é considerado um Guru Seva. O que eu estou dizendo é a minha maneira de servir os Vaishnavas e vou carregar as suas ordens.
Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj e o nosso Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que Shyamdas Babaji Maharaj chama agora de Mahapurusha, a grande personalidade, no lugar do nascimento em Puri de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos os dias Shyamdas Babaji Maharaj ia lá ouvir Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj glorificar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ultimamente Shyamdas Babaji Maharaj diz que não tem ido lá, mas ele gostava de ir naquela época ouvir Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj a glorificar Bhaktisiddhanta. Então, Srila Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva, ele apontou Gurudeva, que na época era um brahmachari, se chamava Narottama Brahmachari. Ele era um brahmachari ideal e que todos deveríamos seguir. Todos deveríamos seguir o ideal de Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que na época era somente um brahmachari e que Param Gurudeva glorificava como um Vaishnava perfeito, como um discípulo perfeito. Ninguém poderia apontar algum tipo de mancha no comportamento de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Nenhum escândalo, nenhuma mancha. Todas as Matajis, todas as Vaishnavis se sentiam extremamente humildes diante dele, como se elas estivessem diante de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Todos tomaram Diksha de Param Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. É impossível explicar o comportamento de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele, Param Gurudeva respeitava muito Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e pedia sempre que ele desse Harikatha e se sentava para escutar. Portanto, Param Gurudeva tinha um comportamento exemplar. Assim como Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que Param Gurudeva apontava como um discípulo perfeito. Então, Param Gurudeva dizia, apontando para Gurudeva, Narottama Brahmachari, esse era o nome de Gurudeva na época, ele é um grande Vaishnava, ele é um Brahmachari perfeito, todos devem segui-lo de maneira cega. Quando eu me for, dizia Param Gurudeva, vocês podem perguntar qualquer coisa para ele. Ele nunca mudou nenhuma vírgula da filosofia pronunciada por Param Gurudeva. Portanto, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj deu esse certificado a Gurudeva, que Narottama Brahmachari, Gurudeva, quando era jovem, era um servo incansável. Ele era um Naistika Brahmachari, um Brahmachari perfeito, puríssimo. Se eu disser que ele era um Vaishnava desde o nascimento, eu não estaria exagerando nem dizendo uma filosofia exagerada, nem errônea. Ele, desde o nascimento, era um Vaishnava perfeito. Então, Param Gurudeva deu esse certificado. Ele disse que ele era o discípulo perfeito e um sevaka, um servo incansável, e que ele estava sempre muito alerta.
O que Madhava Goswami Maharaj queria dizer? O que significa alerta nesse caso? Como servir o Guru de maneira perfeita? Está escrito isso no Kirtana. Guru Vaishnava Seva we must do with full care, attention. Not 0.001% attention. 0.001% attention should not be there. Nós não podemos desviar nem mesmo um mínimo de atenção. Caso contrário, você não pode servir o Vaishnava puro. Se você desvia sua atenção, a maneira correta de servir é de uma atenção e um foco plenos. E mais adiante nós vamos discutir o que significa uma atitude de ira material e o que é a mana, o que é a ira de Radharani transcendental para dar prazer a Krishna. Man poderia parecer essa mesma ira, mas não é igual. Quando alguém fica bravo com você, você quer se vingar daquela pessoa. Eu disse para vocês sobre aquele homem que atacou a Goshala de Shyamdas Babaji Maharaj. Ele queria tomar Diksha de mim e eu disse, eu não vou lhe dar Diksha porque eu não dou Diksha, eu não aceito discípulos. Então ele ficou bravo e quis se vingar e controlar a Goshala de Shyamdas Babaji Maharaj. Ele costumava pronunciar coisas de filosofia muito elevadas, mas ele não estava nesse nível. Quando ele descobriu que eu não poderia aceitar o seu Siddhanta, as coisas elevadas que ele queria pronunciar antes de estar pronto, eu disse para ele, não, disse Shambhava, e esse homem ficou contra mim. E essa é considerada Bhakti, ponto de interrogação. Hoje em dia, pela misericórdia de Kali, pela misericórdia de Maya, qualquer coisa pode acontecer. Porque Kali não nos permite fazer bhajana. Kalon rajan jagatam param gurum tilokhanatha natapad pankajam prainamartha bhagavantam achyutam yakshanti pasanda vivinna chetasa. Here, understand? Kali Maharaj não quer deixar que nós sigamos de maneira exata essa Bhaktivinoda Dhara, esse fluxo de Bhakti perfeita. Se você não acredita, procure no mundo inteiro e me mostre uma pessoa que esteja em linha com Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, como Sadananda Prabhu. Eu sempre falo dele, eu não posso parar de falar dele. Se você ler o que ele escreve, você vê que o que ele escreve brilha, o próprio texto brilha. O Vaishnava puro, como devemos detectá-lo? Porque ele não aceita pratista, ele não aceita fama. Ele vai falar do seu Guru no lugar de aceitar qualquer tipo de elogio ou reverência. Por que eles são poderosos? Porque eles não aceitam nenhuma fama, nenhum reconhecimento, nenhuma gratidão. É por isso que eles são poderosos. Se ele aceitar um pouco dessa fama, tal pessoa que aceita 0,00001 de glória ou de fama para si mesma, tal pessoa não deve sentar na Vyasasana, porque ela perde a capacidade de sentar na Vyasasana. Se eu aceitar de Shambhava, eu deveria sair daqui. Está escrito claramente no Srimad Bhagavatam.
As pessoas que estão interessadas em adorar a personalidade absoluta, é muito difícil encontrá-las. As pessoas querem servir Kali, Durga, Ganesha, Surya, Sr. Shiva, mas servir Krishna ninguém quer. Porque as pessoas, por que elas querem servir o semideus ou o Sr. Shiva? Porque elas querem algum benefício, então elas são homens de negócios, elas querem alguma vantagem. E esse tipo de humor de negociante nós nunca vimos na personalidade desse grande Vaishnava Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj Srila Gurudev. Nós nunca vimos que ele quisesse glória, nada, nunca. Então, Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj dizia, ele é o brahmachari ideal. Ele é um sevaka incansável. Você pode se lembrar, não? Quando Prabhupada quis dar esse título para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, quando Bhaktisiddhanta chamou Param Gurudeva de volcanic energy, de energia vulcânica. Então, o nosso Param Gurudeva vai repassar esse título para quem? Para Srila Gurudeva. Ele vai dizer, ele é um sevaka incansável. O que significa energia vulcânica? Que ele é um servo incansável. A mesma coisa. Param Gurudeva repassou o seu título, o título que ele recebeu de Bhaktisiddhanta, para Gurudeva. Ele era muito alerta. O que significa? Ele podia entender o que estava certo e o que estava errado. Isso significa estar alerta. Como servir o Guru, como não servir o Guru. Ele era a única personalidade em toda a sociedade da Gaudiya Mata. Ele era inigualável. Ninguém era igual a ele. Bhaktivedanta Vamanama Goswami Maharaj, Bhakti Balabha Tirtha Goswami Maharaj e Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, mas especialmente Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Ele serviu incontáveis Vaishnavas. Como é possível? Eu também recebi muita fortuna nesse sentido de Shyamdas Babaji Maharaj. Quando eu vim, eu vi grandes Vaishnavas. Todos esses Vaishnavas que Maharaj está mencionando. Bhakti Kumuda Shanta Maharaj. Mas depois eles todos se foram. Eu não sei por que eles me amavam, disse Shyamdas Babaji Maharaj. Um dia eu vou falar de todos eles do dia do nascimento e desaparecimento deles. No serviço, Shyamdas Babaji Maharaj levava os Vaishnavas onde eles precisavam ir, para outras cidades, para o hospital. Mas eu não posso me comparar, diz Shyamdas Babaji Maharaj, com o serviço de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E é por isso que ele era um Vaishnava extremamente poderoso, porque ele serviu a todos mais do que eu, diz Shambhava. E agora nós vamos entender qual é a diferença entre ira e man. Se uma pessoa está brava, por trás disso existe a questão da inveja, do ciúme, e a briga se manifesta. Mas no caso de man, da ira transcendental, nunca há uma ruptura, porque o que está por trás da ira, de amor de Radharani, é o próprio amor, é o próprio Krishna Prema, é o amor puro. Portanto, o seva, o humor, a vontade de servir, nunca se interrompe com essa ira transcendental. Mahaprabhu, por exemplo, não podia aceitar os serviços dos Vaishnavas que queriam reconhecê-lo como o Senhor Supremo, pois ele havia tomado sannyasa.
Eu não posso aceitar travesseiros, colchões. E Mahaprabhu era irônico. Então o que você quer? Que eu aceite massagens? Que as mulheres venham me servir? Eu não tomei sannyasi para ser servido e dormir em lugares confortáveis. Então Jagadananda Pandit queria servir Mahaprabhu dessa maneira, um serviço amoroso que se chama Priti Seva. Mas como Mahaprabhu era um sannyasi, ele não podia aceitar. Ele tinha um ideal de vairagya, de renúncia muito alto. O ideal de bhakti dele era muito alto. E Jagadananda ficava triste, bravo. Mas o que ele sentia não era... Ele não ficava bravo como uma pessoa material. Ele sentia man, essa ira transcendental, essa ira que vem do amor. Em determinada ocasião, Jagadananda trouxe esse óleo perfumado para colocar na cabeça de Mahaprabhu, pois estava muito quente. Então, aqueles que são associados do Senhor Supremo nunca pensam que eles são o Senhor Supremo. Jagadananda sabia ou não que Mahaprabhu era o Senhor Supremo? Sim, ele sabia. Mas ele não mantinha essa concepção na sua mente, no seu coração. As gopis também sabem, mas elas não mantêm isso em foco. É por isso que elas dizem, nós somos iletradas. Ah, sim? Krishna ouve aulas de Radharani. Radharani é a Sarasvati original. E dela todo o conhecimento vem. As gopis dizem, nós estamos aqui com as vacas, pois nós somos iletradas. Da mesma maneira, elas sabem toda a filosofia, mas elas não mantêm a filosofia e os detalhes científicos da realidade sob foco, pois o foco das gopis é amar Krishna. Nós já explicamos de Shambhava que Aishwarya não pode vencer Madhurya, ou seja, que as glórias, as opulências do Senhor não vencem o nível de amor que se manifesta em Vrindavana. Madhurya significa a doçura do amor ligada a Krishna. Você não vai ver em Vrindavana as opulências de Vaikunta, dos níveis de realidade espiritual onde Narayana e Lakshmi se manifestam. Mas ela está embutida nesse amor perfeito e insuperável de Vrindavana. É por isso que os Vaishnavas descrevem que uma grama de poeira, um grão de poeira de Vrindavana contém mais opulência do que as pedras transcendentais que enfeitam Vaikunta, a morada do Senhor Vishnu Narayana. Então existe uma diferença quando alguém glorifica Krishna ou os Vaishnavas. Existem pessoas que falam do coração e pessoas que falam da garganta. E as gopis dizem com todo o coração para Krishna, quando você anda por Vrindavana, nós temos medo que o seu pé se machuque com as pedras. Se eu explicar esse mantra de Shyamdas Babaji Maharaj, nós vamos passar semanas. As gopis dizem isso. Você caminha pela floresta de Vrindavana, está cheia de espinhos e pedras. Nós temos medo de machucar você se você coloca seus pés de lótus sobre nós.
nós pensemos que o nosso corpo possa lhe machucar. Você pensa que isso seja algum sentimento material? Como sofisticado, como é elevado esse amor das gopis. Não pense em coisas materiais. Nós estamos falando de Deus. Nós podemos sentir esse amor por Deus que as gopis sentem. That's why many times I told, don't try to, follow a fallen soul as your idealism. Não tente seguir uma alma condicionada como seu ideal, pois seu standard vai cair. Don't follow a fallen soul. Não siga almas condicionadas. Don't follow a fallen soul as your idealism. Não siga uma alma condicionada se ela não alcançou a perfeição. Qual é a solução? Seguir o ideal de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Pode ser muito elevado, mas você vai progredindo aos poucos pela misericórdia dos Vaishnavas. Quem sabe se você alcança o sucesso nesta vida por essa mesma misericórdia. Mesmo um elefante pode alcançar o sucesso. Um animal pode alcançar o sucesso pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Eu vou discutir isso no Harikatha em Hindi, que vou dar mais adiante. Como nos mantemos o Guru Paramparara. Estou discutindo há 3 semanas um verso do Gita. Alguém pode se confundir, mas hoje também eu estou discutindo isso. Vou repetir essa discussão. Vou enfrentar novamente de Shambhava. Então, Rasikananda, Haridas Prabhu também modificou o coração de uma prostituta. Uma alma condicionada consegue fazer isso? A alma condicionada não consegue mudar o próprio coração como ela pode mudar o coração de outra pessoa. Por que você quer correr para tomar Diksha? Se você tomar Diksha de uma alma condicionada, não enlouqueça, não seja tolo, não vá tomar Diksha assim à toa. E você vai como um louco. Olha lá, olha lá. Ah, lá tem 1000 pessoas tomando Diksha, eu vou lá. Eu também vou pular dentro do fogo. Eu vou sair da panela para o fogo. Essa é a sua solução? Essa é a sua Diksha? Se você fizer isso, você vai estar convidando mais e mais problemas na sua vida. Por que você faz dele um acharya? Alguém pode responder, o verdadeiro Vaishnava se foi, então nós colocamos qualquer pessoa no lugar, tínhamos que eleger alguém. Você é um tolo se você pensa dessa maneira. A sua sociedade, a sua instituição é uma sociedade de tolos. Se não existe ninguém nesse nível, a gente espera, a gente continua seguindo o ideal de Prabhupada Bhaktisiddhanta. A gente não vai eleger alguém que não está à altura para receber a posição de acharya. Você acha que é como um voto popular? Como as eleições populares? Sim, esse é um Siddhanta perfeito. Até que o Senhor Supremo não mande uma personalidade única, que nós podemos fazer, transformar em acharya, ou melhor, nós podemos aceitar a sua posição de acharya, porque quem fez ele como acharya foi o Senhor Supremo. Se ele tem um ideal igual ao do Guru, se ele fala sempre do Guru, como Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. As pessoas de fora vêm até o seu templo e você arranja um brahmachari para dar diksha para aquela pessoa? Como assim? O que é melhor, receber a diksha ou não? Dar diksha ou não? Dar diksha é muito perigoso. Por quê?
porque alguém vem. Dessa maneira você quer destruir a sociedade. Você quer colocar almas caídas como acharyas? Isso cria problemas para a sociedade. Se não tem acharya, não tem acharya. Nós vamos continuar falando de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Essa é a nossa pregação. Se eu falar alguma coisa errada, você pode vir até mim e provar que eu estou dizendo uma coisa errada. Não pense que você pode influir nessa questão com a sua filosofia. Se ela estiver imperfeita, você não vai conseguir ajudar esse ponto. Entenda que isso não depende da nossa opinião e da nossa boa vontade de olhar para o processo devocional. Se não há o acharya, não há o acharya. Essa é uma posição que Krishna determina, não somos nós que decidimos. Se não há o acharya, temos que esperar. E Jagadananda Prabhu servia Krishna e ficava bravo com Mahaprabhu, com o próprio Krishna, porque ele sentia man, ira transcendental. Se você fica irritado com Vaishnava, você vai jogar ele fora. E se você ficar irritado materialmente, eu vou ficar bravo com o Guru, vou competir com o Guru, ou confrontá-lo diretamente, como aconteceu comigo e esse aspirante a discípulo que veio querer depois tomar a Goshala de Shyamdas Babaji Maharaj. Isso acontece. Então, qual é o ponto? Que qualquer tipo de ira material vai parar o seu serviço. Quando você desenvolve alguma ira material, você para de servir. Mas man, por exemplo, é perguntar para o Vaishnava, por que você não está me dando serviço? Por que você não aceita meu serviço puro? Então Jagadananda, ele queria colocar esse óleo ayurvédico muito bom na cabeça de Mahaprabhu. Jagadananda sabe que ele é o Senhor Supremo, mas ele se esquece e quer servir Mahaprabhu. Como Yashoda serve Krishna. Ela vê infinitas opulências em Krishna, mas mesmo assim ela quer dar uma desculpa para continuar servindo Ele. Ela tem amor por Ele e ela quer servi-lo por conta desse amor. Ela fala, Ele é meu filhinho. Esse é o amor puro. Eles não servem Krishna por interesse. Sobre essa característica do Senhor Supremo. The sister of, Raghav, Damayanti. Aquela devota chamada Damayanti. Sarvajaya Devi is the maternal auntie of Gauranga. Maharaj está falando da esposa de Chandrasekhar, que era uma tia de Chaitanya Mahaprabhu. E ela tinha uma irmã chamada Damayanti. E Damayanti, essa Vaishnavi, servia Mahaprabhu. Ela era irmã de uma tia de Mahaprabhu, que era casada com um tio dele. Ela cuidava dele para que ele não tivesse doenças, nem desinteria, nem nada. Ela pegava folhas de nim e fritava com sementes de erva doce. Elas pegavam um coco grande e preparava para ele muitas preparações. Todos os anos, e todos os devotos, para servir Mahaprabhu, carregavam grandes potes. O ano inteiro,
ela fazia esses doces com cremes, grandes preparações. Ela podia secar esses doces para que Mahaprabhu usasse e comesse isso o tempo todo. Até hoje, você vê esses doces sendo preparados para serem secos e usados depois. E Damayanti, ela tinha certeza que o Senhor Supremo era o Senhor Absoluto, mas ela o via com outros olhos, tentando servi-lo por amor. E ela cortava gengibre em pequenos pedaços com sal ou com açúcar para dar para ele. Manga, você corta a manga verde e seca ela com sal. Lebo, que é uma outra fruta. Eu estou falando de laranja, uma espécie de lima. Ou fazer uma compota de limão, que é como um picles de limão. Depois de 6 meses fica uma delícia. E dessa maneira, às vezes, as mulheres fazem grandes festivais para servir o Senhor Supremo. Mas isso não é uma coisa imposta, é um amor automático que brota no coração dos devotos. Então Jagadananda queria passar esse óleo na cabeça de Mahaprabhu, mas Mahaprabhu não podia aceitar, porque ele era um sannyasi. Ele dizia, melhor que você dê esse óleo para a deidade Jagannatha, para que eles acendam lâmpadas para Jagannatha. E naquela época não tinha eletricidade. E Jagadananda ficou bravo, esse óleo é para você. Um dia Mahaprabhu disse, Jagadananda, traz então, você trouxe esse óleo da Bengala. Quem falou para você que eu trouxe óleo para você, da Bengala? Quem falou? Não. Ele chegou, o óleo de pote quebrou, jogou no chão. E foi óleo para todo lado. Mas isso não é ira. Isso é man. É um sentimento de ira espiritual. Por conta de grande amor por Krishna, ele não podia suportar que ele descartasse o serviço dele. Depois de 2, 3 dias, ele pensou, nossa, é um perigo, porque como é que eu vou salvar Jagadananda? Ele foi bater lá na porta dele. Jagadananda, abre a porta. Depois de 2, 3 dias, ele continuava sem abrir a porta. Então Mahaprabhu fez um truque. Ele falou, olha, ele bateu na porta e disse, Jagadananda, eu já vou voltar, eu vou tomar banho no rio e volto comer prachada na sua mão. Então, como ele continuava sentindo esse desejo de servir Mahaprabhu, ele imediatamente abriu a porta e começou a cozinhar, chamando as pessoas, venham me ajudar. Mahaprabhu fazia muito serviço aos devotos. E Mahaprabhu disse, eu estou muito com fome, e sentou-se para honrar essa prachada. Disse, nossa, que delícia, nunca comi nada tão delicioso. Ele falou, talvez porque você ficou bravo comigo, a sua prachada está muito gostosa. Mahaprabhu brincou. Essa é uma troca de piadas, de frases de simpatia, de amor, de afeto. Quando Radharani fica bravo, ou quando Jagadananda fica bravo, isso não é ira verdadeira, não é ira material. Radharani fica desapontada porque Krishna não vai aceitar o seva dela e vai em outro lugar. O meu Prananata, o Senhor da minha vida. Nata é controlador, é o Senhor. Prana é o ar vital. E a própria Chandravali, que é uma expansão de Radharani que interpreta o papel de uma rival de Radharani, ela também vai dizer, elas estão sempre fazendo políticas como raptar Krishna e como fazer Radharani chorar.
Esse é o plano delas. Mas isso existe para o prazer de Krishna. Então elas pegam Krishna e falam, venha, venha conosco. E afastam ele de Radharani. Isso é para um passatempo divertido, um passatempo que dá prazer ao Senhor. Eu não posso explicar tudo isso agora. Vocês precisam primeiro se purificar e subir em consciência. Então, um dia, essas outras servas transcendentais que servem Chandravali vão dizer para ela, de maneira muito jocosa, o que houve? Ah, uma coisa muito boa. Você sabe, Radharani vai morrer, elas disseram. Ela está passando mal. Ela está tão longe, separada de Krishna, que ela vai desmaiar. Ela já desmaiou e ela vai acabar abandonando o corpo. Elas estão felizes. Chandravali vai dizendo, suas tolas, vocês vêm trazer essa mensagem? Eu trouxe uma boa mensagem. A sua rival vai abandonar o corpo. Chandravali diz, vocês são loucas. Você acha que isso é uma boa notícia? Você não sabe? Só porque ela existe que nós temos Krishna. Se Radha se for, tudo acaba, o universo acaba. Ela é a potência do Senhor. Ela ficou muito brava. Se por acaso é uma boa notícia, nós vamos perder Krishna, nós vamos perder tudo, suas tolas. Então esse é o que está no coração de Chandravali. Na verdade, ela serve Radharani também, agindo dessa maneira. Então o seva de um Rupanuga, de um Raganuga, não é uma questão de pregar pelo mundo afora e explicar que Krishna existe. Não é esse o ponto. Nós temos que entender o comportamento de Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. O devoto, ele serve o Guru. Ele não distribui essa misericórdia em nome das pessoas, ele distribui, ele serve o Guru. E se o Guru lhe pede, aí sim ele vai fazer isso. Mas enquanto ele faz isso, ele vai estar sempre glorificando o Guru Pada Padma, o Vaishnava dos pés de lótus. Então Maharaj está contando que pela inspiração de Gurudeva, de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele publicou 2 artigos respondendo uma instituição que fala em nome de Krishna. Eu escrevi no nome deles. E vamos ver o quanto eles podem fazer contra esta carta. E o que eles dizem? Que Balarama, quando Balarama vem, Balarama faz a dança de raça com as golpes de Krishna. Esse tipo de tolice foi escrita. Então, pela inspiração de Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Maharaj, Shyamdas Babaji Maharaj escreveu muitos artigos defendendo a perfeição da filosofia. Foi um risco de vida para mim isso. Por quê? Porque as pessoas podem se tornar violentas se você ataca grandes instituições. Tem acharyas que já tentaram matar seus próprios discípulos, não é? Ramanujacharya não sofreu na mão do próprio Guru? Ou um irmão espiritual não pode querer matar um outro? Isso acontece, infelizmente. Isso já aconteceu historicamente, várias vezes. Eu não quero nomear agora quando isso aconteceu recentemente. O que há de estranho se quiserem me matar de Shyamdas Babaji Maharaj? Mas Bharati Maharaj me abençoou e ninguém me fez nada. Eu protestei mesmo assim. Esse é o dever de um acharya. Protestar. Se eles não protestarem diante de um siddhanta imperfeito, de um comportamento imperfeito, então eles estão cometendo ofensas. Então, dessa maneira, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, nós nunca vamos conseguir conceber que ele tenha escrito alguma coisa imperfeita. Ele era o servo número 1 de Bhaktivedanta Goswami Maharaj.
Então, ele era responsabilizado por Gurudeva para organizar os parikramas de Navadvipa ou de Vrindavana. Ele tinha uma paciência infinita, porque a paciência é um fator vital na vida devocional, no bhajana. É por isso ele organizava esses parikramas, o Goramandala Parikrama, o Vrajamandala Parikrama. E ele mantinha tudo de maneira muito perfeita. Ele tinha ele aparecia com o próprio Param Gurudeva. Eles eram parecidos. As pessoas achavam que eles eram idênticos, que ele era o filho de Srila Madhava Goswami Maharaj, porque eles eram muito parecidos. E Gurudeva era muito belo e costumava cozinhar para todos, às vezes para 2.000, 5.000 pessoas que vinham nos festivais. Ele era alto, forte, para satisfazer o Guru e os Vaishnavas. Mesmo quando aconteceu Kumbh Mela, nós Vaishnavas não devemos ir para Kumbh Mela, porque nós podemos perder nossa Bhakti. Não é que nós não podemos ir, mas é perigoso, porque lá professam-se filosofias e fazem Tantra. Lá está cheio de gente, cheio de Mayavadi, Naga Sannyasis, tem homens nus lá. E Madhava Goswami Maharaj, ele mandava uma delegação para tentar salvar as pessoas que se perdiam por lá. Então, aqueles que vinham de fora e tomavam banho ali na confluência entre o Ganga e o Sarasvati, e ali eles podiam ter a chance de ouvir sobre Gauranga Mahaprabhu. Então, pelo desejo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Param Gurudeva abria uma tenda lá, como uma tenda dessas de circo, e fazia pregação lá dentro. E Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj, Gurudeva, era o servo principal nessas pregações, mesmo no Kumbh Mela, que é um lugar perigoso. E ele organizava tudo, o dinheiro, a comida, a pregação, tudo. Gurudeva. Um dia, no meio de um dos festivais desse de Kumbh Mela, eles ficaram sabendo que Srila Yayavara Goswami Maharaj foi até lá, foi até esse festival que foi feito lá. E os brahmacharis ficaram agitados. E ele vai vir com 4, 5 pessoas, onde nós vamos acomodá-lo? Todos ficaram nervosos. Ele devia ter vindo antes, porque agora já não tem mais lugar. E aí, Gurudeva ouviu isso. Estavam reclamando porque um Vaishnava, Yayavara Goswami Maharaj, estava chegando e Gurudeva foi na frente dos brahmacharis e disse: qual é o seu problema? Ele está vindo agora, é tarde demais, como que nós vamos colocar 4, 5 pessoas aqui a mais? Ele falou: isso não é sua responsabilidade. Eu vou dar o meu lugar para ele, se precisar. Gurudeva respondeu: você não pode tratar assim o Vaishnava, fique feliz com a presença dele aqui. Pare com isso. Eu não vou permitir que vocês reclamem da chegada de um devoto puro. Vocês não podem achar que isso seja um problema. Eu fico de pé, ele dorme no meu lugar. E Gurudeva foi dormir do lado de fora da tenda. Dessa maneira nós aprendemos a como agir com Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj. Srila Maharaj all along, from the very beginning, is to serve Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj exclusively. Então Gurudeva servia para Gurudeva de maneira incrível, exclusiva, única, como o templo de Calcutá, o enorme templo de Calcutá. Se você tiver milhões de dólares, você não consegue comprar um lugar como aquele. Isso aconteceu pela misericórdia de Gurudeva e pela ação de Gurudeva.
muitos lugares importantes que foram comprados e transformados em templos. Esse serviço foi feito pessoalmente por Srila Gurudeva para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, que dava para Gurudeva as responsabilidades. Então, em todos os lugares, Gurudeva era responsável para as construções dos templos de Param Gurudeva. Em todas essas cidades que Maharaj está mencionando. Em Dehradun, você vai achar que é impossível fazer uma mata, um templo. Mas pelo desejo dos devotos puros, isso aconteceu. Tinha um espaço tão pequeno lá, uma montanha, por exemplo, nessa determinada região, e o Vaishnava perguntou, como que nós vamos fazer um templo aqui? Mas Gurudeva conseguiu fazer uma arquitetura quase impossível ali. O templo é num andar de cima, que é maior que o andar de baixo. E ele colocou os quartos embaixo, apoiando o templo, e a construção do segundo andar é maior que a do andar de baixo. E tudo era num terreno exíguo, comprido, e não dava para construir nada lá. E esse grande discípulo, Maharaj, ia falar Gurudeva, o nome de Gurudeva, e falou o nome de Param Gurudeva. Ele riu e disse, o Guru e o discípulo são a mesma pessoa. Ele era um gênio. Ele era considerado a enciclopédia da história da Gaudiya. Porque naquela época não tinha restrição. Naquela época, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj Gurudeva chamava sempre Shambhava, deixava ele entrar nos quartos dos Vaishnavas mais elevados. Venha, venha, sente-se. Ele me chamava como se eu fosse seu discípulo e pedia para eu dar Harikatha também. Quando Shamdas Babaji Maharaj quis publicar todos os artigos de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shamdas Babaji Maharaj está contando que ele dividiu os artigos de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o guru dele, consultando toda essa ordem com Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Então ele dividiu em Sambandha, Prayojana e Abhideya, 3 níveis. E Gurudeva disse, muito bem, isso é conhecimento transcendental. Essa divisão que você fez é perfeita. Então, eu aprendi tanto dele. Se eu não confessar isso, o Senhor Supremo não me perdoaria. Quando eu estava diante dele, eu aprendia sem parar, porque ele era uma enciclopédia viva, falava sem parar. E eu ouvia, nossa. Ele se lembrava, isso aconteceu em 1952, e isso aconteceu em 1962. Esse homem veio até mim, ele lembrava o dia e a data. O dia, o titi, o dia da lua, tudo ele se lembrava como tinha acontecido, o nome das pessoas, que tal devoto veio com o neto, o nome do neto era assim, o do avô era assim. E essa é a mágica do celibato. O brahmachari perfeito, ele se lembra de tudo. Tudo que é importante em relação aos Vaishnavas. Eu podia falar infinitamente sobre ele. Eu gostaria muito de falar do Guru dos Vaishnavas, sem parar. Mas o nosso tempo é construído de maneira material. E vocês têm que me perdoar, porque eu vou começar um outro Harikatha. Em 40 minutos eu tenho que começar outro Harikatha. Eu não tenho muito tempo, perdoem. Eu tenho que ir longe.
Então era o arranjo do Senhor Supremo, de Krishna, do Senhor Supremo. Nós temos sorte que o Senhor Supremo tenha mandado grandes devotos diante de nós para nos proteger. Nós temos muita sorte. Às vezes eu me pergunto se algum devoto escrever coisas erradas, Bharati Maharaj, onde quer que ele esteja, ele nunca vai aprovar. E se alguém criticar Bhakti, alguém que criticou Param Gurudeva, como poderia ser aprovado por Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj? Eles não entendem o significado interno no coração de Bhakti Vigna Bharati Goswami Maharaj. Madhav Goswami Maharaj dizia, ele é o meu seguidor número 1, meu discípulo número 1. Ele está totalmente alinhado. Gurudeva estava totalmente alinhado, segundo Param Gurudeva. Alguém, por exemplo, um dia disse, nós da Gaudiya Mat não devemos assistir o retorno das carruagens de Jagannatha. E Gurudeva disse, que tipo de sentimento eles têm? Eles se sentem como os gopis? O que eles realmente estão sentindo ao querer proibir esse retorno? Se o próprio Mahaprabhu assistiu o retorno das carruagens de Jagannatha, essas pessoas estão falando isso para inventar alguma coisa, para inventar algum Siddhanta, mas isso não é real. E pela misericórdia do Senhor Supremo, eu não estou no grupo daqueles que vão pronunciar coisas imperfeitas. O Senhor Supremo me colocou nessa posição. Só como um louco eu observo tudo e digo, o que está acontecendo, observando a misericórdia do Senhor e todos os seus desenhos intricados. Lá, por exemplo, onde eu dou Harikatha, o calor é inacreditável, porque Maharaj Shyamdas Babaji Maharaj não usa ar-condicionado nem nada. E ele fica dizendo que ele fica lá, vestido simplesmente, ninguém pode ficar lá com ele, ele fica sozinho dando aulas no microfone. E o suor pinga dos braços dele. Pela misericórdia de Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, Shyamdas Babaji Maharaj serve dessa maneira. Ninguém pode parar você de fazer Guru Seva se você tem sinceridade e submissão.